Paz do Senhor, comunidade. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica da Comunidade. Então, na aula passada, nós vimos sobre a origem da Bíblia, aprendemos ali sobre a inspiração da Bíblia, que é uma inspiração divina. Nós vimos como foi feita a escolha dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Enfim, aprendemos vários detalhes sobre isso. Hoje, o tema da nossa aula é Conhecendo Deus. Porque se na aula passada nós aprendemos sobre a palavra de Deus, hoje nós vamos conhecer e vamos aprender sobre o Deus da palavra. E vamos ver então o que Deus fala sobre si mesmo na sua palavra. Vamos ver então na fonte mais confiável, embora a gente fale sobre Deus para as pessoas, embora a gente tenha a missão de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus, hoje então nós vamos ver o que Deus fala sobre si mesmo na sua palavra. Então eu vou falar aqui de alguns papéis que a Bíblia mostra que Deus ocupa e algumas coisas que Deus faz que mostra claramente que Deus é uma pessoa, Deus é alguém, Deus tem personalidade e Deus não é uma coisa. Então, vamos começar então do início. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos que Deus é criador. Mateus capítulo 6 e o versículo 9, Jesus nos dá uma oração modelo conhecida como Pai Nosso. E ele diz: quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso que estás no céu. Então nós vemos que Deus é Pai. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus fala com a mulher samaritana e ele fala para ela que Deus é Espírito. E Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: e disse Deus. Então nós vemos que Deus fala. Em Romanos capítulo 12 e o versículo 2, Paulo escreve que a gente precisa renovar nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vemos que Deus tem uma vontade. Em Jó capítulo 42 e o verso 2, Jó fala: bem sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Então, vemos que Deus pensa. Então, nessas informações que passei aqui, nós vemos que Deus é Criador, Deus é Pai, Deus é Espírito, Deus fala, Deus tem vontade e Deus pensa. Então, isso tudo deixa claro, isso mostra que Deus é alguém e não algo. Deus é uma pessoa e não uma coisa. Deus não é uma energia, Deus não é o universo, Deus não é a natureza. Deus é alguém, uma pessoa com a qual nós podemos e devemos nos relacionar. E com isso, eu não estou dizendo que Deus é uma pessoa humana como nós, não. Mas Deus tem personalidade, Deus é uma pessoa infinitamente superior a nós e nós vamos ver na sequência da aula. Essa pequena introdução é só para descartar toda e qualquer tese que diz que Deus é alguma coisa, natureza, enfim, universo. Vemos claramente aqui pela palavra de Deus que Deus tem personalidade, Deus é uma pessoa. Então agora nós vamos ver as qualidades que a Bíblia mostra que Deus possui, e isso nos ajuda a compreender mais como Deus é e quem Deus é. Na teologia nós chamamos isso de atributos de Deus. Então nós vamos ver as qualidades de Deus. E vamos ver algumas qualidades, primeiro, que só Deus tem, para depois nós vermos algumas qualidades que Deus tem, mas que Ele também comunica a nós, que Ele também colocou em nós. Então, primeiro as qualidades que só Deus tem. Deus é eterno. Deus não teve início e Deus jamais terá um fim de existência. Tanto que nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vemos que não fala no princípio Deus sendo criado, mas mostra Deus já criando. Então isso mostra que antes de existir qualquer coisa, antes de qualquer coisa ser criada, Deus já existia. Deus é o Criador. Porque se a gente fizesse aquela pergunta, creio que muitos já pensaram nisso, né? Aquela pergunta assim, então tá, se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus?
E aí, se a gente achasse uma resposta absurda para isso, nós faríamos outra. Então tá. Então quem criou Deus e faríamos outra. Quem criou Deus e seria um loop infinito. Então nós vemos que é uma verdade bíblica que Deus sempre existiu. É por isso que ele é Deus, ele é eterno. A gente pode ver no Salmo de número 90 e o verso 2, que é um salmo escrito por Moisés, que está escrito assim, ó: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade, creio que ele aponta para o passado, a eternidade apontando para o futuro, tu és Deus. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Creio que a maioria dos irmãos já teve uma aula de história na escola, onde ali o professor traçava no quadro uma linha do tempo, onde tinha ali passado, presente, e ia se aproximando cada vez mais do futuro, vamos dizer assim, né? Então é como se agora aqui Moisés desenhasse essa linha do tempo, enquanto ele está escrevendo esse verso. E essa linha do tempo, ela é infinita para o passado e é infinita para o futuro. E ele então diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus é eterno, Deus não teve um início e jamais terá um fim. E só Deus é assim. Embora a nossa alma, embora nós vamos ter um destino eterno, que creio que se nós perseverarmos até o fim na presença do Senhor e crendo no Senhor Jesus Cristo, nós perseverando até o fim, o nosso destino eterno será na presença de Deus e será uma alegria eterna. Mas nós temos então um destino eterno falando apenas do futuro. Mas nós não somos eternos para o passado, porque nós tivemos um início, tivemos um começo que foi no nosso nascimento. Mas agora Deus não teve um início. Deus é eterno para o passado e eterno para o futuro. E olha que coisa maravilhosa, como isso se aplica para não ficar apenas em uma informação, para não ficar apenas na teoria. Como é que a eternidade de Deus pode se aplicar na nossa vida hoje? Olha que coisa maravilhosa, que imagine que, por mais que, eu espero que isso não aconteça, mas se der tudo errado na nossa vida em algum momento e acontecer da gente morrer aqui nessa terra, ainda assim a gente tem uma grande esperança, a gente tem uma esperança eterna, porque se nós fecharmos os nossos olhos aqui para essa realidade, os nossos olhos se abrirão para a eternidade e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, a eternidade de Deus nos traz consolo, a eternidade de Deus nos traz confiança, porque isso faz com que a gente não fique preso e limitado às coisas dessa terra. Então, porque a gente vê na Bíblia Sagrada que os profetas que tinham muita intimidade com Deus, infelizmente eles tiveram mortes terríveis, cerrados pelo meio, foram perseguidos. Nós vemos também que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo tiveram mortes terríveis, foram crucificados em X, de cabeça para baixo, enfim, tiveram mortes terríveis, mas ainda assim eles tinham uma grande esperança que era a eternidade de Deus. Eles sabiam que a existência deles aqui nessa realidade era limitada e estava sendo ainda mais limitada através da morte horrível e precoce que eles estavam passando naquele momento, mas eles sabiam que Deus é eterno, eles sabiam que assim que eles fechassem os olhos aqui, eles abririam seus olhos e eles veriam a Deus. Então, a eternidade de Deus nos traz um consolo e uma confiança eterna e nos desprende desse nível de realidade, nos desprende dessa terra. Então, Deus é eterno. Outra característica que só Deus tem é que Deus é infinito, Deus é ilimitado, nada pode contê-lo completamente. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim, ó: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Essas são palavras do rei Salomão. Salomão liderou a construção ali de um grande templo, um templo luxuoso que chamava a atenção de todo mundo, a ponto de reis e rainhas de outras nações virem visitar Jerusalém só para contemplar a beleza do templo de Deus. E na inauguração desse templo,
que era chamado também de casa de Deus, e ele diz que construiu aquela casa para Deus, mas quando ele fala isso em oração, logo ele se pega, ele que era muito sábio, né? Logo ele se pega falando algo que para ele não fazia tanto sentido assim. Ele diz: eu estou fazendo essa casa para o Senhor, mas eu sei que o Senhor não cabe dentro dessa casa, porque nem o céu e nem o céu dos céus podem contê-lo, podem ter o Senhor completamente, ou seja, o Senhor é muito maior do que qualquer coisa que o Senhor tenha criado, e o Senhor é muito maior do que essa casa que eu construí com as minhas mãos. Então, aqui Salomão deixa clara a ideia de que Deus é infinito. Um amigo de Jó, no capítulo 11 do livro de Jó, do verso 7 ao 9, um amigo dele diz o seguinte: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que o Sheol. Sheol muitas vezes é traduzido como sepultura ou até mesmo como inferno. Então, Deus é mais alto que os céus, mais profundo que a sepultura. O que você poderá saber? O comprimento dele é maior do que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Então, aqui o amigo de Jó deixa claro que Deus não tem limite para cima, não tem limite para baixo, não tem limite para a direita, não tem limite para a esquerda, não tem limite nem para frente e nem para trás. Ou seja, Deus é infinito. Deus é infinito, Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. A gente consegue imaginar o universo, e muitos dizem que o universo é infinito, mas saiba que o Criador do universo é maior que o próprio universo. Então Deus é muito maior do que qualquer coisa que Ele tenha criado. Tem um homem muito importante na história da igreja, que é chamado de Agostinho de Hipona. Era um homem muito sábio. E nas suas confissões, no primeiro volume do livro dele, das Confissões de Agostinho, ele começa a falar algo muito complexo, mas que tem a ver com isso. Ele diz assim, que Deus, ele está em todas as coisas, mas nada pode contê-lo completamente. E aí ele fala para Deus, ele diz assim, Deus, se o Senhor enche todas as coisas, e todas as coisas, todos os lugares não pode contê-lo completamente, então onde é que o Senhor derrama o que sobra de ti? Parece algo muito complexo, né? Mas o que ele estava querendo dizer aqui? Que Deus enche tudo e Deus ainda sobra. Deus é muito maior do que qualquer coisa que Ele mesmo tenha criado. Então, isso se aplica no seguinte sentido: tira Deus da tua caixinha de fósforo. Muitas vezes a gente limita Deus. Muitas vezes a gente limita Deus à nossa própria fé. E às vezes a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, sendo que era menor das sementes, né? Jesus disse que se a gente tivesse a fé do tamanho, se a gente tivesse a fé como um grão de mostarda, melhor dizendo, porque o grão de mostarda iria crescer, né? E se torna a maior das árvores. Ele disse que se a gente tivesse a fé como um grão de mostarda, nós daríamos ordem aos montes e eles seriam lançados no mar. Então, não limite Deus ao tamanho da sua fé. Tire Deus da sua caixinha de fósforo. Deus é muito maior do que tu possa imaginar. Então, não limite Deus ao nível de vida que tu está vivendo hoje. Deus pode realizar coisas muito maiores do que tu possa imaginar. Então não limite Deus. Deus é grandioso. Deus é infinito. Então vemos que Deus é eterno, Deus é infinito. Outra qualidade que só Deus tem é que Deus é onipresente, ou seja, Deus está presente em todo lugar. Sua presença enche todo o universo. É parecido com dizer que ele é infinito, mas é um pouco diferente. Olha o que Jeremias diz no capítulo 23 e o versículo 24. Não sou aquele que enche, é Deus falando, não sou aquele que enche os céus e a terra, declara o Senhor. Então a presença de Deus enche os céus e a terra. O Salmo de número 139, do verso 7 ao 10, e esse Salmo de número 139 eu convido os irmãos a lerem, traz aqui muitas qualidades que só Deus tem, e uma delas é a onipresença. Olha o que ele diz:
Para onde poderia eu escapar? E outra versão diz, me ausentar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, e já disse que Sheol é sepultura ou até inferno, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Ou seja, não tem nenhum lugar que a gente vá que Deus não esteja presente. Então não tem como a gente fugir da presença de Deus. Deus está em todo lugar. E é óbvio que isso não quer dizer que Deus se agrada e que Deus aprova o que acontece em todo lugar. Não é isso. Muitas vezes Deus está presente, mas Deus reprova o que está acontecendo naquele lugar, mas Deus está ali. E muitas vezes, no nosso interior, a gente sente aquele vazio. Isso é muito comum antes da nossa conversão, sentir aquele vazio ou sentir uma carência. Isso é falta de Deus. E é falta de Deus, não de Deus não estar presente ali, mas é a falta do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, Deus ocupa aquele lugar vazio que há dentro de nós e ele preenche o nosso interior. A Bíblia chega a dizer em Eclesiastes que Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Então, esse eterno, esse anseio pela eternidade só pode ser preenchido com a presença de Deus. Então, se muitas vezes tu te sente sozinho, se muitas vezes tu te sente carente, muitas vezes tu sente um vazio no teu interior, isso é falta de um relacionamento com Deus. Se relacione mais com Deus e invista mais no seu tempo com Deus, meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor, congregando, vindo à casa de Deus. Se tu fizer isso e ter esse relacionamento com Deus, pode ter certeza que tu vai sim sentir a presença de Deus, tu vai te sentir pleno, tu vai te sentir cheio dele e tu não vai sentir a necessidade de mais nada, porque é como o apóstolo Paulo falou, a tua graça me basta. Cristo falando para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Então, Deus é suficiente para todos nós. Outra qualidade que Deus tem é que Deus é onipotente. Ou seja, Deus tem todo o poder. Não há nada que seja difícil ou impossível para Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja íntegro. Olha só, Deus tinha feito uma promessa impossível para Abraão, que ele seria pai de nações. Já seria impossível ele ser pai de um filho apenas, porque sua esposa era estéril. E essa promessa que Deus fez, que ele teria um filho, seria com aquela esposa que ele tinha, que era Sarai, naquele momento, né? Depois teve o seu nome mudado para Sara. Então, era impossível porque ela era estéril. Mas aí passou ainda 25 anos e ela ainda não tinha gerado o filho. Ou seja, ela estava já com 90 anos e Abraão ia fazer 100 anos. E eles ainda não tinham o filho ainda. Mas foi nesse momento em que a Bíblia fala, lá em Romanos, que o corpo de Abraão já estava amortecido, já estava mortificado, vamos dizer assim, porque ele já estava mais idoso, e Sara, além de ser estéril, ela também já era idosa, mas foi nesse momento onde se juntou o impossível com o impossível que Deus fez o milagre e ela teve um filho chamado Isaque. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Então nós vemos aqui que Deus fez o impossível. Então não há nada que seja impossível para Deus. Deus é infinitamente poderoso. É por isso que muitas vezes nós vemos testemunhos de curas,
É por isso que hoje, muitas vezes, nós vemos testemunhos de mudança de caráter, de mudança de vida. Por quê? Porque isso é o poder de Deus agindo, é Deus agindo no nosso interior, é Deus agindo em nós, é Deus trabalhando nos seus vasos, é Deus fazendo o milagre da transformação. Então Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Outra qualidade que só Deus tem é que Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe tudo, não há nada que Deus não saiba. O Salmo de número 139, de novo, do verso 1 ao 4, diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha que coisa extraordinária. Aqui nós vemos que Deus sabe tudo, até os nossos pensamentos. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então não tem nada que a gente consiga esconder de Deus. Deus sabe tudo. Deus vê tudo. Então isso muitas vezes pode ser maravilhoso, mas muitas vezes nos traz um certo temor, porque não tem como nós escondermos pecados. Deus sabe tudo e seria tolice nossa a gente querer esconder pecados ou a gente querer se esconder de Deus. Quem fez isso foi Adão. Adão cometeu esse erro. Nós vemos também que Jonas quis fugir de Deus, porque uma das coisas que o pecado faz é diminuir a nossa sabedoria e o nosso conhecimento de Deus. E eles agiram dessa forma que parece infantil, agora quando a gente olha para essas qualidades que Deus tem. Ou seja, Deus está presente em todo lugar e Deus sabe tudo. Ou seja, não tem como a gente fugir dele e nem se esconder e nem esconder nada dele, porque ele sabe tudo. Então, o que fica aqui de lição para nós é que a gente não coloque nada por cima do nosso pecado, que a gente não esconda, mas que a gente possa confessar para o Senhor, que a gente possa colocar diante dele, porque ele já sabe. Então a gente precisa jogar limpo, a gente precisa ter uma fé sincera. Como Paulo fala que Timóteo não tinha uma fé fingida, mas era uma fé sincera. Então nós precisamos ser sinceros na nossa fé, sinceros na nossa relação com Deus e sinceros na nossa oração. Fale, confesse tudo para Deus, porque ele já sabe. Mas se nós confessarmos, nós temos a oportunidade de recebermos do perdão de Deus. E é maravilhoso que Deus saiba tudo, porque quando a gente está fazendo obras que ninguém vê, quando a gente está se dedicando, fazendo algo para Deus, em que olhos humanos não veem, onde não tem uma câmera filmando aquilo que a gente está vendo, pode ter certeza que os olhos do Altíssimo estão sobre a tua vida. E pode ter certeza que a tua recompensa é grandiosa, se aquilo que tu está realizando está fazendo por amor a Deus. Então Deus sabe tudo. Outra qualidade que Deus tem, mas a partir de agora são qualidades que Deus comunica conosco também. Mas vamos fazer aqui rapidamente, recapitular o que nós vimos. Qualidades que só Deus tem. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus está presente em todo lugar, Deus tem todo o poder e Deus sabe tudo. Essas qualidades só Deus tem. Agora, algumas qualidades que Deus tem que ele também comunica a nós. Deus é santo, ou seja, Deus é separado do pecado, da maldade, e Deus é incomparável. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 3. É o cântico dos serafins aqui. Eles cantam assim, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E vê que diz 3 vezes aqui. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem que a santidade é o atributo dos atributos, ou seja, é a principal das qualidades de Deus, a santidade. Deus é santo, ou seja, Deus é extremamente puro. Nele não há pecado algum e é impossível que Deus peque. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
ou seja, não há nada de escuridão, não há nada de sujeira em Deus. Deus é completamente puro, Deus é completamente luz. A Bíblia chega a dizer uma luz inacessível. E é por isso que quando Jesus se apresenta para Saulo na estrada de Damasco, a gente vê que Jesus aparece ali já na sua forma glorificada, né, na sua forma divina, e a gente vê que a luz de Cristo deixa Saulo cego por 3 dias. Então, há muita pureza e santidade em Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 13 diz assim, ó, os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Na realidade não é Hebreus, isso está em Abacuque. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então os olhos de Deus são puros demais, são santos demais. E Deus não suporta ver pecado, ver injustiça, ver maldade. Deus não suporta ver isso porque os seus olhos são muito puros. Seus olhos que são como chamas de fogo. Jó capítulo 15, verso 15 diz assim, ó, nem os céus são puros aos seus olhos. Olha que coisa interessante. No céu não há pecado. No céu não há pecado, o céu é puro, o céu é santo. Mas diz aqui que nem os céus são puros aos olhos de Deus. Por que isso? É como se, à medida que a gente fosse se aproximando de Deus, a santidade fosse aumentando. E quando chega em Deus, a santidade é infinita. Então, em Deus, na pessoa de Deus, há muito mais santidade do que no próprio céu. Porque Deus é infinitamente santo. Então, quando ele olha para as coisas, nada é tão santo como ele próprio. Nada é tão puro como ele é puro. Nada é tão santo como ele é santo. Então, Deus é infinitamente santo. E nada se compara à santidade de Deus. E a Bíblia chega a dizer em Isaías capítulo 40, versículo 25, com quem vocês vão me comparar? Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo, com S maiúsculo. Então é Deus que fala isso. E ele está dizendo com quem vocês vão me comparar? Quem seria igual a mim? Então ninguém é igual a Deus. Santidade é se separar do pecado, santidade é pureza, mas também a santidade tem um outro sentido, que é esse sentido que Deus está dizendo aqui, que Deus é incomparável, que ninguém é igual a ele. Ou seja, quando a gente diz que Deus é santo, quer dizer que Deus é distinto. Ninguém é igual a Deus. Vou dar um exemplo claro aqui para que a gente possa entender. Tem cachorro e tem várias raças de cachorro. Tem humanos e tem vários humanos. Mas agora Deus é um só. Não tem ninguém que seja igual a Deus. Não tem ninguém que seja da mesma espécie de Deus. Obviamente, alguns podem pensar quando falei isso, né? Que tem o Pai, que tem o Filho e tem o Espírito Santo. Só que a Bíblia mostra que os três são um único Deus. São 3 pessoas que formam um único Deus. Mas isso é assunto para a próxima aula. Mas a gente fica aqui com essa verdade que Deus é único, Deus é santo e ninguém se compara a ele. E uma coisa interessante para a gente entender mais sobre a santidade de Deus é que a Arca da Aliança no Antigo Testamento, em Josué capítulo 3, a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus. E em Josué capítulo 3 mostra que os homens, os sacerdotes, levariam a Arca da Aliança nos seus ombros. E quando eles estivessem marchando, caminhando, o povo teria que ficar 1 quilômetro atrás deles, 1 quilômetro atrás da Arca da Aliança. Eles não podiam ficar muito perto, eles tinham que ficar 1 quilômetro atrás. Isso nos ensina algo extraordinário. Isso mostra que Deus tem que ficar pelo menos 1 quilômetro à frente ou pelo menos 1 quilômetro acima de todas as coisas na nossa vida. É como se Deus estivesse no 1000º andar e as outras coisas estivessem no térreo. Precisa ter essa separação. Deus precisa ter a primazia. Deus precisa ser amado acima de todas as coisas. Deus precisa ter um lugar de destaque no nosso coração.
A gente precisa desejar mais Deus do que qualquer outra coisa nessa terra. E isso é santidade. A Bíblia diz que a gente precisa ser santo como Deus é santo. Pedro escreve isso. E também está escrito no Antigo Testamento. E quando a Bíblia fala isso, não quer dizer que a gente vai ser santo na mesma intensidade que Deus, mas quer dizer que a gente tem que ter um caráter semelhante ao dele. E como é que a gente faz para ser mais santo? A gente se separa do pecado, a gente vive uma vida de pureza, de obediência a Deus e também a gente procura cultivar no nosso coração um desejo por Deus cada vez maior. E como é isso? É um desejo de aprender mais da sua palavra, é um desejo de se relacionar mais com Ele, é uma alegria, é um desejo de estar sempre na casa de Deus. Quando a gente cultiva isso, quando a gente cultiva essa busca ao Senhor, nós estamos alimentando cada vez mais o nosso desejo por Ele. E isso faz com que a gente viva uma vida de santidade cada vez maior. Outra qualidade que Deus tem é que Deus é irado. A Bíblia fala que Deus está irado continuamente contra o mal. Salmo de número 7, verso 11 diz assim, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira. E outra versão diz, um Deus que sente indignação todos os dias. Então, nós vemos lá em Gênesis que todos os dias da criação, a Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom aquilo que ele havia criado. E aí, depois que Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que era muito bom que havia criado. Só que quando ele olha hoje para a terra, ele não pode dizer a mesma coisa, ele não pode dizer que tudo é muito bom, porque agora a gente vê que entrou o pecado no mundo, através do pecado de Adão. E agora a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando Deus olha para o mundo hoje, ele não consegue e ele não pode dizer aquilo que ele disse quando ele criou originalmente o mundo, que era muito bom. E quando ele olha para a terra hoje cheia de injustiça, de maldade, de pecado, de destruição, de tanta coisa ruim, quando ele olha para isso, ele sente uma indignação. E que indignação é essa? É que ele olha para o mundo que ele ama, o mundo que ele amou, e ele vê que esse mundo deveria ser diferente. Ele criou o mundo para ser diferente, mas o mundo está deturpado, o mundo está desviado do propósito original e Deus sente uma indignação em relação a isso. Em João capítulo 3, versículo 36 diz, por isso quem crê no Filho, com F maiúsculo, que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós vemos que Deus é um Deus que se ira contra a maldade e contra o pecado. Se Deus não tivesse uma ira contra a maldade e contra o pecado, os seus outros atributos não teriam valor. Deus não teria um amor e Deus não seria justo. Deus não teria justiça se Deus não tivesse uma ira contra o mal. Por quê? Porque se ele não tivesse uma indignação contra o mal, logo para ele o certo e o errado seriam a mesma coisa. Logo para ele o certo e o errado teriam o mesmo valor. Seria a mesma coisa aos olhos dele. Então a ira valida a bondade de Deus, porque quem é bom é alguém que não aceita aquilo que é errado. Se eu amo crianças, obviamente eu preciso discordar do aborto. Ora, se eu amo as mulheres, obviamente eu preciso estar indignado contra tudo aquilo que coloca elas em perigo. Se eu amo a minha esposa, se algo tenta contra a vida dela, tenta fazer mal contra ela, obviamente eu preciso me colocar ali para defendê-la. Então, se Deus é irado contra o mal, isso valida o seu amor por nós, porque Deus, ele está irado contra tudo aquilo que quer nos destruir. Então, Deus é um Deus irado. Nós vemos também, outra qualidade de Deus é que Deus é um Deus justo. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, diz assim, Deus, agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Ou seja, em Deus não há injustiça. E o que quer dizer que nele não há parcialidade? É que é uma regra para todos, não é assim,
essa regra aqui é para o Lucas, mas essa outra pessoa aqui eu amo mais, então ela não precisa obedecer essa regra, ele tem carta branca. Com Deus não é assim, é a mesma regra para todos, é a mesma Bíblia para todos, é a mesma verdade para todos. Para Deus, o certo é certo, independente de quem está fazendo. E para Deus, o errado é errado, independente de quem esteja fazendo. Então, com Deus não há parcialidade. Outra coisa é que Deus não aceita suborno. Muitas vezes, os juízes da terra acabam aceitando um suborno, acabam aceitando valores financeiros para que eles possam desviar a justiça, para que eles possam julgar em favor da pessoa que pagou uma quantia para eles em dinheiro. Isso é injustiça. Deus não aceita suborno. E eu vou dar um exemplo claro aqui para que os irmãos possam entender, embora pareça um absurdo esse exemplo que vou dar. Eu lembro que uma vez um irmão que acabou se convertendo dentro do presídio, depois que ele cumpriu a pena dele e foi solto, enfim, ele estava lá cultuando a Deus comigo, e ele me contou um testemunho. Ele disse para mim que quando ele estava lá na cadeia, tinha um homem lá que estava ali na ala dos crentes, daqueles que buscavam a Deus, e aquele irmão disse bem assim para ele: eu estou aqui jejuando para Deus, mas depois que eu entregar esse jejum, eu vou pegar aquele cara lá. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava ali jejuando para ganhar crédito com Deus, para que ele pudesse pecar, para que ele pudesse bater no outro homem. E isso é um absurdo. Na cabeça dele, o jejum dele era um suborno que ele estava dando para Deus para que ele pudesse fazer uma coisa errada. É como se o jejum dele, o tempo que ele ficou ali sem comer, sem se alimentar, estava fazendo com que ele ganhasse crédito para que ele pudesse fazer uma coisa errada. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Pode jejuar 40 dias e 40 noites e o pecado vai continuar sendo pecado. Então, Deus não aceita suborno. Agora, falando das últimas qualidades que nós vamos abordar hoje, é que Deus é amor. Essa é a qualidade que a gente mais gosta de falar, né? Que Deus é amor. E Deus é o amor em pessoa. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E quando a Bíblia fala que Deus é amor, isso mostra que ninguém consegue amar como Deus ama, porque o amor de Deus é infinito. O amor de Deus é infinito. E então Deus te ama infinitamente. Deus me ama, Deus ama a todos nós infinitamente. E por que Deus nos ama? Deus nos ama não porque nós somos amáveis, não porque nós conquistamos o amor de Deus, mas Deus nos ama porque Ele é o amor. Ele é o amor em pessoa. E Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto, que Ele está sempre disposto a nos receber de braços abertos. Quando a gente acaba fazendo alguma coisa errada, a gente pode se voltar para Ele e a gente não deve fugir, mas a gente deve buscar Ele. A gente deve usufruir do amor dEle. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente não tem que ir para longe de Deus, mas a gente tem que ir para perto dEle. É isso que a gente deve fazer, porque o amor de Deus é infinito. Deus nos ama tanto, mas tanto, que se a gente fosse comparar, se alguém contasse a minha história para mim, se alguém contasse para mim como se fosse outra pessoa, falando de todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida, provavelmente eu diria: esse daí não merece, esse daí não tem perdão. Se alguém contasse a tua história para ti como se fosse de outra pessoa, tu diria para essa pessoa: não, essa pessoa aí não merece perdão. E tu nem sabia que tu estava falando de ti mesmo. Vou dar um exemplo claro aqui. Quando Davi pecou, cometendo aquele adultério com Batseba, a gente vê que o profeta Natã contou para ele uma parábola falando de um homem que tinha tantas ovelhas e outro tinha uma só, e aquele que tinha várias ovelhas recebeu uma visita e acabou pegando a única ovelha que aquele outro homem tinha e matou para oferecer como se fosse um churrasco para a visita dele.
Natan perguntou o que esse homem que pegou a única ovelha que o outro tinha, que tratava quase como se fosse um membro da família, o que aquele homem que pegou a ovelha dele merece? Davi falou, esse homem merece a morte e tem que restituir 4 vezes mais aquilo que ele pegou. E aí o profeta Natan disse, este homem é tu, Davi, tu és o homem. Ou seja, Davi ali nem sabia, mas ele estava julgando a si mesmo, ele condenou a si mesmo. E a gente vê que no mesmo versículo que Davi diz assim, ó, pequei contra Deus, e ele se arrepende, no mesmo versículo mostra que Deus perdoou ele. Então, a gente vê que Deus nos ama mais do que a gente ama a nós mesmos. Vemos ali que Davi se autocondenou, mas Deus tinha um perdão disponível para oferecer para ele. Então, Deus tem amor infinito. Outra qualidade de Deus é que Deus é misericórdia. O Salmo de número 136, todos os versos falam, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Leiam o Salmo 136 e vocês vão ver que todos os versos ali, que são 26 versos do Salmo 136, todos eles terminam dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o que significa dizer que Deus é misericordioso, que Deus é misericórdia? Misericórdia quer dizer que Deus não dá o castigo merecido. E outra qualidade que Deus tem, obviamente, quando a pessoa se arrepende do seu pecado e crê no Senhor Jesus Cristo, Deus não dá o castigo que aquela pessoa merecia, que seria o castigo eterno. Deus priva a pessoa, Deus livra a pessoa do castigo eterno, que seria o inferno e depois o lago de fogo e enxofre. Deus, com sua misericórdia, nos concede perdão e ele nos livra desse castigo eterno. Isso é misericórdia de Deus. Agora vamos falar da graça. Deus é graça. E o que significa dizer que Deus é gracioso? Quer dizer que Deus nos concede um favor que não merecemos. Isso está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então o escritor aos Hebreus deixa claro aqui que quando a gente pecar, quando a gente falhar, quando a gente errar, quando a gente desobedecer a Deus por fraqueza ou por a gente agir sem pensar, quando a gente pecar contra Deus, a gente tem que ir junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, o que significa dizer achar graça e misericórdia em ocasião oportuna? Ou seja, enquanto há tempo, enquanto a misericórdia, enquanto a graça de Deus está disponível para nós, a gente tem que ir até o Senhor e não fugir dele quando a gente peca. Porque quando a gente desobedece a Deus, a tristeza, a vergonha é tão grande que a gente pensa assim, eu não vou no culto hoje, eu não vou orar hoje, eu não vou ler a Bíblia hoje, eu não vou na casa de Deus hoje, o que eu fiz? Mas na realidade esse pensamento está errado, porque esse pensamento ele não vem de Deus, mas isso é do maligno, isso é o diabo nos acusando. Quando a gente peca contra Deus e vem a tristeza, quando é o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, a gente se sente triste. Mas o Espírito Santo, ele nos traz para perto de Deus. É como se dissesse dentro de nós, sim, tu errou, sim, tu pecou, mas se tu te arrepender, tem perdão aqui para ti, tem graça, tem amor, tem misericórdia. Então não te afasta, mas te aproxima de mim, te aproxima de Deus. Se tu pecou, é hoje que tu não pode faltar culto. Se tu errou, é hoje que tu não tem que deixar de orar. Ora, confesse a Deus, aproveite enquanto a porta do céu está aberta, ainda que seja estreita, ela ainda está aberta. Se tu ainda está vivo, a Bíblia mostra que há esperança para todo vivente. Então, usufrua dessa oportunidade, da misericórdia, da graça e do amor de Deus enquanto eles estão disponíveis. E não fuja de Deus, mas se aproxime de Deus. O apóstolo João, ele escreve dizendo, filhinhos, não pequeis,
Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. E diga-se de passagem, esse advogado ele não perdeu e não perde nenhuma causa. Esse advogado é Jesus Cristo. Então, pense assim, o teu pecado é maior do que Jesus? O teu pecado é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz há quase 2000 anos atrás? Creio que tu vai dizer que não. Não, Jesus é muito maior que o nosso pecado. Então, se Jesus é muito maior que o nosso pecado, e se a obra de Jesus na cruz é muito maior que o pecado que nós cometemos, não fuja de Deus, mas receba perdão, confesse para Ele e te aproxime dele, porque Ele tem amor infinito, Ele tem misericórdia infinita e Ele tem graça infinita para despejar sobre a tua vida. Então, não fique se culpando, mas busque a Deus. Então, enquanto misericórdia é Deus não dar o castigo merecido, graça é, além de não dar o castigo merecido, é Deus nos dar uma bênção que não era merecida. Ou seja, Deus nos livrou por misericórdia, Deus nos livra da condenação ao inferno e ao lago de fogo e enxofre, e Deus ainda nos presenteia com uma eternidade gloriosa com Ele no céu e depois no novos céus e nova terra. Então, amor, misericórdia e graça. Então, para finalizar, nós vimos que Deus é uma pessoa, não é uma coisa. Deus é uma pessoa, um ser infinitamente superior a nós. Deus é alguém e não uma coisa. Vimos que Deus é eterno, vimos que Deus é infinito, vimos que Deus está presente em todo lugar, vimos que Deus tem todo o poder, vimos que Deus sabe tudo, vimos na aula de hoje que Deus é santo, vimos que Deus é justo, que Deus é irado contra o mal, vimos que Deus é misericórdia, que Deus é graça e vimos que Deus é amor. Então, essa era a aula de hoje. Espero que os irmãos tenham aprendido e tenham conhecido mais sobre esse Deus. Que Deus abençoe muito a tua vida. Continua buscando ao Senhor e ampliando esse conhecimento de Deus, e que eu creio que isso faz com que as nossas raízes cresçam cada vez mais na presença de Deus e para que as dificuldades do dia a dia não nos derrubem, não nos arranquem da presença dEle. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um grande abraço e até a próxima aula.